Olá pessoal, como estamos? Vamos então para a nossa primeira cônica? Vamos falar da parábola. Então vamos definir a parábola, vamos definir o lugar geométrico denominado de parábola, seus elementos e depois então no próximo vídeo nós vamos para a equação reduzida. Então o que é uma parábola? Então a parábola é o lugar geométrico dos pontos de um plano, tá? A parábola é uma curva que está no plano. E todos esses pontos são equidistantes de um ponto que nós vamos fixar, nós vamos chamar de foco, e de uma reta, que também vamos fixar, vamos chamar de reta diretriz. Então a parábola é o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam do foco e da reta. Então sempre que eu tiver um ponto sobre a parábola, a distância deste ponto até o foco vai ser igual à distância deste ponto até esta reta, que vamos chamar de diretriz, tá bem? Essa curva que vocês podem ver aqui no desenho é a nossa parábola. Em lilás a gente tem o ponto, que é o foco, e a reta diretriz, tá? Então a parábola é aquela curva aberta, infinita. Então, ela tem um ponto de pico ali, que a gente vai denominar de vértice, mas ela é infinita. Então veja, eu vou pegar um ponto qualquer sobre a minha parábola, P1. Depois vou pegar um P2 e do outro lado aqui eu vou pegar depois mais um P3. A distância do ponto P1 até o F, até o foco, é a mesma do que do ponto P1 até a reta diretriz. Lembrando que a distância do ponto à reta é uma perpendicular, tá? Então eu baixo uma perpendicular, medi a distância de P1 a F e de P1 a D e deu o mesmo resultado. Pego o P2, meço a distância até o foco e meço a distância dele até a reta diretriz. Também são iguais, tá? Então ali eu estou anotando como um tracinho, dois tracinhos, porque as distâncias dos pontos até o foco são diferentes, claro. Mas do ponto até o foco e do ponto até a reta diretriz é a mesma. Então agora eu pego um ponto P3 lá do outro lado. Vou calcular a distância dele até o foco, vou calcular a distância dele até a reta diretriz, novamente eu tenho a mesma distância. Se não acontecer, porque o ponto não pertence à parábola. Então, todos os pontos que pertencem a essa curva denominada parábola, isto tem que acontecer porque é assim a definição desse lugar geométrico chamado de parábola. Com essa definição, né, a distância de qualquer ponto da parábola até o foco vai ser igual à distância desse ponto até a reta diretriz. Isso inclui também um pontinho em particular que a gente chama de vértice, que na nossa representação geométrica aqui seria um ponto de mínimo ali da nossa parábola, tá? Falando de funções, a gente já vai comparar com funções. Então o vértice também ele é um pontinho da parábola, portanto a distância dele até o foco é a mesma distância dele até a reta diretriz. Então a maneira que a gente vai utilizar para a gente poder descrever depois a equação no plano cartesiano é anotar os seguintes elementos aqui. Então eu tenho foco, tenho uma reta diretriz, vou pegar um ponto P qualquer da minha parábola e vou traçar sobre a reta diretriz a projeção do ponto P. Vou chamar essa projeção de P'. Então, P' é a projeção do ponto P sobre a reta diretriz. Uma perpendicular, é claro. Isso significa que a medida que vai do ponto P até o ponto P' tem que ser a mesma que vai do ponto P ao foco. A distância de P ao foco tem que ser igual à distância de P a P'. Isso vale para qualquer ponto da minha parábola. Então, vejamos. Quais são os elementos da parábola? Todas as nossas cônicas terão elementos que a compõem, tá? Então, quais são os elementos da parábola? O ponto fixo, que é o foco, F, a reta diretriz, que nós vamos chamar de D. Isso tem que ficar bem claro que a reta diretriz, ela não contém o foco, tá? O foco é sempre um ponto que está fora da reta diretriz. O eixo, que é uma reta perpendicular à reta diretriz e que contém o foco. E o vértice, quem é o vértice? Vai ser o ponto de intersecção entre o eixo e a parábola. Então, o foco e o vértice pertencem ao eixo. E o eixo é perpendicular à reta diretriz, ok? Agora vocês vão ver uma animação feita no GeoGebra da construção de uma parábola, ó. Então veja ali, ó, que o meu foco, quanto mais ele se afasta da reta diretriz, mais aberta vai ser essa curva da parábola. E essa parábola pode estar para um lado ou para o outro lado da reta diretriz, mas ela é uma curva, tá? Então, ó, quanto mais o meu foco se aproxima da reta diretriz, mais fechada é a minha parábola.
Quanto mais ele se afasta, mais aberta é a minha parábola. Mas o foco sempre é um ponto fora da reta diretriz, nunca sobre a reta. Quando a gente estuda a função polinomial de segundo grau, a gente estuda a parábola como gráfico dessa função. Mas a gente só vê a parábola com a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, isso pela definição de função. Que tem aquela lei de função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, conforme a gente estuda aquele coeficiente do x ao quadrado, né, que é o a. Então, sendo o a positivo, nós temos uma parábola voltada para cima. Sendo o a negativo, nós temos uma parábola voltada para baixo. Mas em geometria analítica, nós não vamos estudar apenas as parábolas que têm o eixo na vertical. Nós vamos estudar parábolas que têm o eixo na horizontal também, tá? E elas também não são únicas. Eu poderia ter o eixo da parábola sobre uma reta bissetriz, por exemplo. Ou sobre a reta y igual a 2x. Nós vamos estudar em geometria analítica apenas as parábolas que têm o eixo de simetria ou paralelos ao eixo x ou paralelos ao eixo y, ou seja, ou na horizontal ou na vertical, tá bem? Como exemplo, para a gente ver o tipo de parábola que a gente vai estudar aqui, são essas, ó. Uma parábola que tem eixo de simetria paralela a x, voltada para a direita ou voltada para a esquerda. Uma parábola que tem eixo de simetria paralela ao y, ou voltada para cima ou voltada para baixo. Quando o eixo de simetria for paralelo a x, a diretriz é paralela a y e vice-versa, tá bem? Por hoje é só, nós ficamos com a definição e os elementos. No próximo vídeo, então, vamos equacionar a parábola que tem o eixo paralelo a x, paralelo a y, transladado. Até a próxima!